Olá, tudo bem? Me chamo Douglas. Vamos falar um pouco sobre junturas do crânio, articulação temporomandibular e sua biomecânica. A articulação temporomandibular, a ATM, é do tipo sinovial, pois ela possui líquido sinovial entre os ossos. Isso faz com que ela tenha o quê? Tenha maior mobilidade. Ela também é subclassificada como uma articulação condilar. Porém, em uma descrição mais detalhada do ponto de vista funcional, ela é classificada como uma articulação sinovial biocondilar. Mas por que biocondilar? A articulação condilar é quando ela tem uma superfície elipse e convexa, e outra tem uma superfície côncava. Na TM, além da cabeça da mandíbula ser uma superfície elipse e convexa, ela se relaciona com a fossa mandibular, que é côncava. Ela tem uma relação muito importante com o tubérculo articular, que também é uma superfície elipse e convexa. Portanto, temos uma relação de duas superfícies elipsas e convexas. Assim, passando a se classificar como a ATM de articulação biocondilar, ou seja, côndilo com côndilo. Essa descrição ela está em livros mais específicos e voltados especificamente à articulação. Outra classificação também que a ATM recebe, que ela é uma articulação bilateral, né? Não só porque ela está dos dois lados, não, mas também por conta que ela está nos dois lados e no mesmo osso, ou seja, na mandíbula. As faces articulares envolvidas, elas são o côndilo da mandíbula, o tubérculo temporal, a fossa da mandíbula do osso temporal. A presença do disco articular, ela permite que a ATM desenvolva movimentos únicos, além de duas articulações distintas. Cada ATM possui um disco, que as separa em duas outras articulações, uma superior e outra inferior. A ATM ela possui superfícies articulares revestidas por fibrocartilagem branca, na qual as fibras colágenas predominam as células de cartilagem, que essas são poucas. A fibrocartilagem apresenta maior resistência à capacidade de reparo e regeneração, se comparada com a cartilagem hialina, essa que tem sua maioria nas articulações do corpo humano. Sabido os fatores da ATM, né, as composições da ATM, nós temos os movimentos que é exercido pela articulação. Nós temos o movimento de protusão, o movimento de retração, o movimento de elevação e o movimento de depressão. Esses movimentos eles são executados por alguns músculos. O de protusão ele é executado pelo pterigode lateral, o músculo pterigode lateral, e também pelo pterigode medial. O de retração pelo músculo temporal e pelo músculo masseter, e também pelo genioide e o digástrico. E o de elevação pelo músculo temporal e o masseter, e também pelo pterigode medial, e o de depressão, que é pelo pterigode lateral, pela força da gravidade, né, e pelo supraíode. Vamos detalhar um pouco mais sobre os movimentos. Exemplo, o movimento de protusão, que é o movimento da mandíbula para frente, ou seja, quando você coloca a mandíbula para frente, em posição de deslocamento maxilar. Esse movimento é muito importante, de grande importância em suas funções, como a mastigação e a fala. Durante a protução, os côndilos, que são as estruturas articulares da mandíbula, deslocam-se para frente e para baixo. Ao se deslocar para frente e para baixo os côndilos, a protução cria um espaço entre os dentes posteriores. Esse espaço ele é conhecido como espaço de Christensen. Outro movimento também é a retração. A retração se refere-se na ação de mover a mandíbula para trás. Os músculos que estão envolvidos nesse movimento é o músculo temporal e o músculo ileoide, em menor grau também pelo digástrico. Tem como sua função essencial a mastigação, a fala e a respiração.
Outro movimento é o de elevação. Essa elevação é o movimento de fechar a boca, ou seja, de elevar a mandíbula para cima. É um movimento executado graças aos músculos elevadores, como o músculo temporal, o masseter e o pterigode medial. Em suas funções principais, que é elevar a boca, fechar a boca, né? E permite também a mastigação, a fala e a deglutição. Outro movimento é a depressão. Esse movimento se refere-se ao movimento de baixar, abrir a boca, fazer a abertura da boca, né? Baixar a mandíbula. Ocorre quando a mandíbula desloca-se para baixo. A depressão da mandíbula é realizada também por músculos como o digástico, o músculo miloiode e o músculo gineuglosso. Cápsula fibrosa. A ATM é recoberta em toda a sua extensão por uma cápsula fibrosa que se fixa na margem da área articular, na temporal e em todo o colo da mandíbula. A cápsula e o disco estão aderidos entre si anterior e posteriormente, mas não medial e lateralmente. Ela é reforçada pelo ligamento temporomandibular. A cápsula é altamente vascularizada e inervada, o que permite com que essa estrutura proporcione uma grande quantidade de informações acerca do movimento, da posição e do movimento. A articulação ela possui duas membranas, tá? A primeira é a membrana sinovial superior, nessa que é revestida pela cápsula fibrosa acima do disco articular, e a segunda é a membrana sinovial inferior, que reveste a cápsula abaixo do disco. E quais são as funções do disco articular? O disco articular ele permite a articulação das superfícies ósseas, as divisões da ATM em dois compartimentos, separa os movimentos de rotação e translação, absorção de força, né? E facilita a lubrificação da ATM. Vamos falar um pouco sobre o disco articular. Ele fica entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular, bem ali no meio, e é uma lâmina ovulada e fina. O disco ele é bicôncavo, ou seja, tanto na superfície superior quanto na inferior são côncavos. Em suas extensões, seus limites, ele tem anterior a cápsula e músculo pterigódeo, posterior, ligamento posterior, lateral e medial e cápsula ou ligamentos colaterais. Vamos falar um pouco sobre os ligamentos da ATM, né? Os ligamentos da ATM são a cápsula, ligamento capsular, ligamento temporomandibular, ligamento estilomandibular e ligamento esfenomandibular. Ligamento temporomandibular. É um ligamento que é resistente e serve como reforço no ligamento da cápsula articular. Ele se compõe em duas partes. Uma parte oblíqua externa e uma porção interna. Uma porção externa, oblíqua externa, e uma porção interna. A porção oblíqua externa se insere no colo do côndilo e a tuberosidade da articulação está posta. Esta parte serve como um ligamento suspensório e limita o movimento da mandíbula para baixo e para trás, bem como também a rotação do côndilo durante a abertura da boca. Já a porção interna do ligamento está aderida ao polo lateral do côndilo, e esta porção posterior do disco e de sua tuberosidade articular, suas fibras são quase horizontais e revestem os movimentos posteriores do côndilo. Já o ligamento estilomandibular, este ligamento ele insere-se entre os músculos masseter e pterigode medial e separam as glândulas parótida e a submandibular. A estruturação permite com que a superfície
convexa do côndilo e a superfície convexa da eminência articular permaneçam congruentes, ou seja, juntos ao longo de todo o movimento possível da articulação. Uma lâmina oval do tecido fibroso divide a articulação em 2 compartimentos separados. Posteriormente ao disco, tem 2 inserções complexas que são coletivamente denominadas cocim retrodiscal bilaminar. 2 faixas estão aderidas posteriormente ao disco. A faixa superior, também denominada de extrato ou lâmina, ela compõe-se de fibras elásticas que lhe permite algum estiramento. Essa faixa está inserida na margem posterior da fossa. Já a lâmina inferior é inelástica, inserido-se no colo do côndilo. Alguns aspectos macroscópicos do disco articular, né? Divididos aqui em 3, a zona posterior ela tem 3 milímetros, a zona média ela tem 1 milímetro, ela é avascular e aneural, e 3, zona anterior com 2 milímetros. A zona média ela é avascular, né? Essa ausência de vascularização e inervação é porque ela recebe a força, todo o impacto da mandíbula ali, do disco em si, ela é recebido ali no meio. Ela tem a sua elasticidade nas suas extensões, né? E também ela tem a sua elasticidade ao meio, porém ela não tem essa inervação e essa vascularização que permite todo o movimento. Ela capta toda a força aí do disco, toda essa força aí recebida sobre o disco. Falar um pouco sobre a musculatura, né? Sobre os músculos da ATM, né? Como já foi falado lá inicialmente, mas vou estar repassando aqui alguns deles. O músculo da ATM nós temos o músculo temporal, o músculo massétio, o pterigóide medial, temos o pterigóide lateral, porção cabeça superior e cabeça inferior. E temos também 2 movimentos, que é o movimento de pivô e o movimento de deslizamento. A mandíbula ela levemente aberta vai ter a predominância da ação do pivô, e a mandíbula amplamente aberta é uma combinação das ações do pivô e do deslizamento. A ATM ela é inervada principalmente pelos nervos auriculotemporal. Nós vamos estar falando um pouco agora sobre a questão da inervação da ATM, tá? A auriculotemporal, que é o ramo do nervo mandibular, mas também recebe inervação de outros nervos, como o masséter, os nervos temporais profundos, e em alguns casos, um ramo se origina diretamente nos nervos mandibulares. A inervação ela é muito importante, pois ela é crucial para o controle de movimentos da mandíbula, incluindo-se a mastigação, a fala, além disso, a inervação se incentiva, permite que o cérebro processe informações sobre a posição e o movimento da mandíbula, construindo-se uma coordenação motora e a sinestesia. Vou falar um pouco sobre os principais fatores de DTM, né, de disfunção da articulação temporomandibular, o que pode causar essas disfunções. Alguns fatores são a mordida, o encaixe dos dentes superiores e inferiores, né, essa diferença entre a mandíbula e a maxila, né, essa diferença pode causar algum problema de disfunção. A falta de dentes também pode, as próteses mal adaptadas e o apertar, o ranger dos dentes, né, o famoso bruxismo, pessoas que à noite sofrem com bruxismo ou pessoas que têm o costume de ranger os dentes, isso pode causar alguma disfunção. Além disso, também alguns traumas também pode causar, como acidentes, pode causar estresse emocional, também pode causar entubamentos ou cirurgias endoscópicas, ou até mesmo retiradas de siso. Os sintomas mais comuns são dores de cabeça, dores de ouvido,
tonturas, vertigens, sensação de travar a mandíbula, são algumas das sensações que podem causar aí essa disfunção temporomandibular. Falar um pouco agora sobre as suturas cranianas, tá? Essas junções também, junções e suturas cranianas são sinônimos aí dados às junções cranianas, suturas. Elas são articulações fibrosas, né, que conectam os ossos do crânio. Sua aparência ela é fina e irregulares, e elas demarcam, né, os limites entre os ossos. O tecido conjuntivo denso que conecta essas suturas é constituído principalmente por colágeno. Essas juntas são fixas e imóveis e não possuem cavidades articulares. Elas também são chamadas de sinartroses. No crânio fetal, as suturas são mais largas e permitem ligeiros movimentos durante o parto. Ao longo do tempo, elas vão se tornando mais rígidas e fixas, como nós adultos. Isso ocorre para quê? Para que as crianças elas consigam, as mulheres possam estar tendo seus filhos, né? Antigamente, nós seres humanos éramos quadrúpedes, agora somos bípedes. E com isso, essa região pélvica das mulheres se estreitou. Então, com isso, houve essa adaptação do corpo humano para que as crianças possam nascer. Então, as cabeças das crianças meio que se achatam para que elas possam passar pela cavidade aí, da mãe e possam estar nascendo. Vou falar sobre algumas suturas que nós temos aqui no crânio, tá? Nós temos no aspecto anterior do crânio, nós temos a sutura frontozigomática, que é entre o osso frontal e o zigomático. Nós temos a frontonasal, que é a sutura frontonasal, que é do osso frontal e os ossos nasais. Nós temos a sutura do zigomático maxilar, que é entre o osso zigomático e a maxila. Nós temos a sutura intermaxilar. Essa sutura aí ela é entre as estruturas dos ossos que formam a maxila. Nós temos a sutura metópica, que é encontrada em crianças na linha média do osso frontal. Uma dessas para passagem das crianças, nessa sutura aí. Na parte superior do crânio, nós temos a sutura coronal, que é entre os ossos frontal e parietal. Nós temos o bregma, que é uma convergência de suturas sagital e coronal. No aspecto posterior do crânio, nós temos a sutura sagital, que é entre os dois ossos parietais. Nós temos a lambidoide, que é entre o osso parietal e o occipital. Nós temos a lambda, que é uma convergência da sutura sagital e a lambidoide, que assemelha-se assim com a letra grega lambda. No aspecto lateral, nós temos a sutura escamosa entre os parietal e temporal. Nós temos a sutura esfenofrontal, que é entre os ossos frontal e esfenoide. Temos a sutura esfenoparietal, que é entre os ossos esfenoide e parietal. Occipitomastóide, que é entre o occipital e o processo mastóide do osso temporal. Nós temos a sutura temporozigomática, que é entre o osso temporal e zigomático, com o aspecto inferior do crânio. Nós temos a sutura palatina mediana, que é entre as placas orientais dos ossos palatinos. Nós temos a sutura transversal, que é entre a apófise palatina e o osso maxilar e o osso da palatina. Temos a pectro-occipital, que é entre o osso occipital e a parte petrosa do osso temporal. Nós temos a esfenoccipital, que é entre o osso esfenoide e occipital. Nós temos a sutura petroescamosa, que é entre as partes petrosa e escamosa do osso temporal. E temos a sutura petrotimpânica, que é entre a articulação temporomandibular e a cavidade timpânica. Com isso, fecho aqui minha fala. Nós trouxemos aí as junturas do crânio e as articulações temporomandibular e sua